Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a este primer programa, a la primera transmisión de lo que es Tu Médico Amigo. Hoy estaremos conversando acerca de un tema bastante interesante que a muchas personas seguramente les ha pasado en algún momento. Para eso quiero presentarles a nuestro querido anfitrión, el doctor Renato Colonetti. Él es médico cirujano, especialista en medicina molecular. También es especialista en lo que sería la medicina oriental. También es nutriólogo, así que estamos con el doctor. Bienvenido al programa, qué gusto poder conversar con usted. É um gosto, Rony, é um prazer te receber em meu consultório. Você me deu esta ideia, me pediu para vir a ser esse programa Médico Amigo, não? E a gente está começando com este programa e creio que a nível de ajuda, de orientação, a nível de educação para as pessoas que nos ouvem, em termos de saúde, não? É muito importante. Sempre os programas que eu hago, né, independente se é um programa televisivo, de rádio ou acá em meu consultório, me gusta ajudar, orientar a la gente em termos de educação a nível de saúde. Muy bien, doctor. Hoy vamos a conversar de un tema bastante interesante y se trata del reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito, a ver, para que la población conozca de qué se trata, qué es el reflujo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico é uma pergunta muito boa, não? E realmente é uma patologia que acomete a nível mundial, não? Não é somente a nível de Bolívia. O refluxo gastroesofágico é uma enfermidade a nível gastrointestinal, não? Do aparelho gástrico, que tem um comprometimento fisiológico, Rony, a nível do cárdias, da válvula do esfíncter esofágico inferior. É um problema fisiológico, a válvula não tem, é um desequilíbrio homeostásico, né? É um desequilíbrio fisiológico que não tem uma boa, uma abertura, e o CR dessa válvula está comprometido fisiologicamente. Então, se esse quimo, essa substância, os alimentos que ligam ao estômago, que passam pelo esôfago, com a mistura aí, com a parte bioquímica que se mescla os alimentos com o suco gástrico, pepsina, ácido clorídrico, tudo isso, volve. Aí um refluxo contracorrente, em vez de barrar, entrar no intestino delgado, ele volve ao esôfago, porque essa válvula do esfíncter esofágico inferior tem um comprometimento patológico, que aí depende de cada quadro, depende de cada grado, depende do comprometimento, isso é de cada paciente, não? É uma patologia muito comum, uma patologia que está cometendo a nível mundial, principalmente por muitos fatores, e um dos fatores poderia ser o estilo de vida, não? Cuéntenos un poquito, ¿es peligroso? ¿Quiénes podrían padecer esta patología? Não, pode ser uma patologia que pode ter tanto a nível dos jovens, né, de 20 a 40 anos, como as pessoas da terceira idade. As pessoas da terceira idade, Rony, tem mais comprometimento, porque quando tu passa os 50 anos, né, você tem muitos mais desequilíbrio, porque diminui a parte hormonal da pessoa, a parte física, não? Vai decaindo, todo vai tendo um decaimento a nível físico, hormonal, psicológico. Muitas pessoas já têm outras enfermidades, não somente o refluxo gastroesofágico, pero normalmente essas pessoas que têm refluxo gastroesofágico são pessoas que utilizam substâncias a nível nutricional. Por exemplo, podemos falar das muitos alimentos com graças, com lípidos saturados, a cafeína, o café, pessoas tomam muito café, bebida alcoólica, cigarrilho. Por quê? Porque essas substâncias desequilibram a pressão da válvula do esfíncter, né, desse esfíncter. A pressão desse esfíncter normalmente é 12 a 30 milímetros de mercúrio, tá? E quando se utiliza essa substância, tipo cafeína, chocolate, bebida alcoólica, tudo isso vai ter um relaxamento desse esfíncter e vai diminuir a pressão. Pode chegar a 10, a 7, a 5 a pressão. E essa válvula se abre, não?
não se cerra normalmente. Então, constantemente, você utilizando essas substâncias, Rony, você vai desequilibrar a fisiologia dessa válvula. E aí vai ter esse refluxo gastroesofágico. Essa é a principal causa, tá? Sabendo que a gente nem deu bem uma definição de refluxo, né? O refluxo normalmente é regurgitação do quimo e pirose, dolor. Esses são os dois sintomas principais, não? Pero, Rony, é importante que as pessoas entendam que quando eu cito chocolate, café, cafeína, cigarrilho, bebida alcoólica, é uma utilização dessas substâncias constantemente. O que significa? Que faz uso constantemente. Não? Quando você come um chocolate cada 15 dias, 20 dias, não vai ter essa alteração, não vai ocasionar esse tipo de patologia. Ok, doctor. Ahora, en el momento en el que ya se contrae o se adquiere la enfermedad, la patología, ¿qué tan complicado es si es que se la deja avanzar por mucho tiempo? Sim, aí é uma boa pergunta, O refluxo gastroesofágico, um grande problema é o esôfago de Barré. O esôfago de Barré é o pior, é o que acontece. O que acontece? Quando esse quimo ele volta ao esôfago, tá? O esôfago tem 4 tecidos: mucosa, submucosa, muscular e adventícia. Tá? Ele tem um tamanho de 18, o tamanho do esôfago normalmente é de 18 a 26 centímetros. Então, o que acontece? Essa mucosa histologicamente plana, a mucosa tem um tecido histológico plano. Tá? O que vai acontecer? Quando esse quimo volve há muito tempo, que é crônico, que a pessoa quando se põe na horizontal para dormir e tem esse refluxo, né, essa queimação, essa pirose, o que acontece, Rony? Esse paciente pode alterar com o tempo a estrutura histológica desta mucosa. De plano, pode passar a um outro tecido. Tá? Então, esse tecido, quando chega uma metaplásia, displasia, já vai virar cancerígeno. Aí muito acontece. Por quê? Porque as pessoas também, Rony, quando confunde muito gastrite com refluxo gastroesofágico. Entende? Essa pirose, esse dolor retroesternal, esse refluxo, essa regurgitação com esse dolor queimante, para as pessoas entenderem, esse dolor queimante Rony, é algo que se deixa passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e assim progressivamente, vai ter uma alteração estrutural histológica, e aí pode adquirir um câncer. Qual é o grande problema disso? A automedicação. As pessoas vão, não, isso é gastrite, então eu vou à farmácia e tomo um omeprazol, um inibidor da bomba protônica. Tomo um tempo, 5 dias, 10 dias, melhora um pouco, já deixo de lado o tratamento. Então não há um tratamento, um acompanhamento médico, é muito importante para as pessoas entenderem o que a gente está falando, é que é muito importante para poder ter um resultado efetivo e erradicar esta enfermidade. Tá? E não chegar a ter um carcinoma, uma alteração de tecido histológico. De acuerdo, doctor. Para la gente que nos está viendo a través del Facebook, ya que estamos transmitiendo a través de la página que hemos trabajado, ¿no?, con su nombre, doctor Renato Colonetti, comentarles que estamos hablando de lo que es el reflujo gastroesofágico. Este es un tema bastante interesante. Ya nos estaba explicando un poco acerca de las diferencias que hay entre gastritis y lo que es el reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Claro. O problema da gastrite é na mucosa gástrica. O refluxo gastroesofágico, a inflamação da mucosa esofágica é outra coisa. Essa queimação, essa regurgitação, ou pode ter também outros sintomas, nós não estamos falando de gastrite. Gastrite é na parte gástrica, estômago. Refluxo gastroesofágico, estamos falando no esôfago. Tem ligação, porque o quimo do estômago volve, há essa regurgitação, pero não é gastrite. Perfecto, ahora ya está mucho más claro. Vamos a pasar entonces a hablar de lo que sería, ¿cómo es que se diagnostica esta patología? Mira, o refluxo gastroesofágico é uma patologia que se diagnostica clinicamente. Quando você vai ao médico, tá? Independente que você está indo ao médico de medicina ocidental ou medicina oriental, ele vai diagnosticar, porque pela sintomatologia do paciente, pela história clínica do paciente, quando faz uma anamnese com o paciente, quando você faz o exame físico, e você vai diagnosticar.
Porque quando tu pode me dizer como se diagnostica, de repente estás pensando, não, vou fazer um exame complementar. O exame complementar, eu sempre hablo isto nos meus programas de saúde. O exame complementar ele se chama complementário. O que significa isso? Ele não hace diagnóstico, ele ajuda a esclarecer o diagnóstico, que é diferente de fazer um diagnóstico com uma endoscopia. Vamos dar um exemplo. Botamos uma piatimetria, uma endoscopia, o que seja para fazer esse diagnóstico. A endoscopia é o mais básico, mais utilizado, né? Isso esclarece algo, pode ajudar em algo, tá? Pelo diagnóstico é clínico. O médico tem que fazer o diagnóstico através da anamnese e exame físico, e aí ele pode confirmar com uma endoscopia. De acuerdo. Ahora también entendiendo estas posibilidades que se tiene dentro de la medicina tanto convencional, por decirlo de alguna manera, y la medicina oriental china o medicina oriental. A medicina oriental existe a medicina oriental japonesa, china, coreana, ayurveda, existe as medicinas oriental engloba todo. A minha especialidade é na medicina china. Eu estudei medicina china, tá? Isso como especialidade. Fui médico cirurgião, estudei naturopatia, estudei nutrologia humana, pero confio muito e aplico, né, como terapêutica a medicina china, como diagnóstico também. Utilizo as duas medicinas em conjunto, que se chama medicina integrativa, tá? Pero confio muito na medicina china pelos resultados que dá. A medicina china é uma medicina muito antiga, de 5.000 anos, né? Científica, tá? Já está comprovada e os resultados são muito positivos. Normalmente, doctor, si es que tuviese que hacer un diagnóstico, tomando en cuenta esto, ¿no? Usted es médico cirujano, claro, pero a la vez es especialista en medicina oriental. A la vez, repito, ¿no? Al momento de tomar el diagnóstico, ¿por cuál medicina opta usted? Mira, Rony, as duas medicinas são científicas, tá? Eu estudei as duas áreas, tanto uma como outra. O enfoque é diferente. Tá? Por exemplo, eu já expliquei esta hora sobre a medicina ocidental. Quando eu hablo, por exemplo, anatomicamente, fisiologicamente, um desequilíbrio no esfíncter esofágico, com a pressão ali, que eu já expliquei, que a pressão é de 12 a 30 milímetros de mercúrio, que há algumas substâncias que relaxam o esfíncter, tem refluxo, tudo isso é a fisiologia, a fisiopatologia pela medicina ocidental, a medicina alopática, conhecida, nós podemos falar medicina alopática. Mas quando falamos da medicina china, tá? Nós outros fazemos diagnóstico diferente. Usamos a língua e usamos o pulso para diagnosticar. Tá? Então, quando nós vamos fazer um diagnóstico com a medicina china, além da sintomatologia toda, do refluxo que o paciente já está te falando, que na medicina china se chama o chi contracorrente, a energia contracorrida, a energia bajar, ir ao intestino, volve, excesso de yang, de calor. Na medicina china nós não falamos pirose, queimação, pirose, dolor, não. Na medicina china nós falamos excesso de yang. Yang é calor. A energia, o chi, a energia, em vez de bajar, ela vai volver, vai subir. Chama uma situação contracorrente. Nas bibliografias médicas da medicina china se habla um processo contracorrente. Em vez de correr para baixo, corre para arriba. Então é diferente os términos, pero liga na mesma coisa em termos de diagnóstico. Tá? Aí se parece algo, tá entendendo? Agora, quando se habla de fisiopatologia, aí é diferente. Tá? Porque na medicina china, nós para fazer o diagnóstico, normalmente, os médicos de medicina china, eles utilizam os 5 elementos. Tá? Os 5 elementos, os 5 órgãos, tá? Zhang Fu, os 5 Zan, e os Fu são as entranhas, e os órgãos são os Zan, que seria estômago, baço, estômago, hígado, vesícula, coração, intestino delgado, pulmão, intestino grosso, rinhão, bexiga. Então, quando falamos de um problema gástrico intestinal, um refluxo, nós estamos falando de um problema que está acontecendo no ciclo de controle.
da medicina china. O hígado controla o baço, o estômago. No ciclo de controle, quando o hígado está enfermo, ele desequilibra o estômago. Ele suga o estômago demasiado. Tá? E aí vai ter gastrites, refluxo gastroesofágico. É diferente da fisiologia da medicina convencional. Que você vai pela fisiologia, normalmente se estuda a fisiologia de um autor nas universidades de medicina que se chama Guyton. E a fisiologia de Guyton vai passando do esôfago para o estômago, esvaziamento gástrico, do estômago ali nós temos o fundus, o corpo e o antro, o quimo sai pelo antro, entra no intestino delgado, é absorvido, as substâncias, o que não é absorvido passa para adelante, para despacito e ligar ao intestino grosso. Então tudo isso é uma fisiologia um pouco diferente, tá? A visão é diferente. Tá? Então como vamos tratar? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu vou tratar um quadro de refluxo gastroesofágico, como se trata isto? Diminuímos, qual é a visão da medicina alopática? Diminuir a acidez. Tá entendendo? Então eu vou usar os inibidores da bomba protônica, os antihistamínico H2, os procinéticos para ajudar o esvaziamento gástrico. Eu vou usar várias medicações. Os antiácidos, poderia ser o alumínio, o magnésio, o cálcio, tá? Os antiácidos. Então nós vamos diminuir a acidez para esse ácido não volver ao esôfago. Está compreendendo ou não? Pero a medicina china trabalha de forma diferente, trabalha de forma energética, melhorando a função do hígado, equilibrando o hígado, tá? Você vai diminuir o calor, o yang, a energia, vai diminuir essa parte fisiológica contracorrente, tá? E vai equilibrar o baço e o estômago. Para isso, se utiliza várias terapêuticas. Pode ser acupuntura, pode ser a dietoterapia mais ligada à macrobiótica, energética de Yin Yang, que usa os sabores e os colores, como pode também, tem várias terapias, a herbologia oriental, pode ser usada a herbologia, só que sempre é visando a parte energética. Tá? É uma medicina energética que trabalha mais na parte energética. Então, se você, por exemplo, quiser fazer um tratamento com herbologia, você vai usar fitoterápicos, plantas que são plantas frias, que vai barrar a digestão. Vai diminuir o yang e vai aumentar o yin. Então, se vai ser a digestão barrar, são plantas normalmente que não são plantas calientes. Tá? Então, pode usar acupuntura também. Tá? A gente pode usar alguns pontos, o 12 de Remai, tá? Que se utiliza, que é o Zhongyuan. Podemos utilizar o Suzan Li, que é o 36 de estômago, que equilibra toda a parte gástrica. Podemos usar também Tian Shu, tá? que é o 25 de estômago. Tá? Podemos usar vários pontos para ajudar com a acupuntura quando se trata de tratamento com medicina oriental. Es interesante lo que está diciendo, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad de posibilidades para poder hacer el tratamiento de esa patología. Entonces, la pregunta es, ¿por qué usted normalmente opta por ejemplo, la acupuntura y no por un tratamiento más convencional? ¿Cuáles serían las contraindicaciones que trata de evitar en este caso? Mira, Rony, respeito todo tipo de profissional e respeito as terapêuticas, tá? Não estou falando aqui, eu como médico tenho que ser muito ético, isso é muito importante, não? Falar sobre fármacos. Os fármacos foi desenvolvido porque tem sua função, tem sua efetividade e tem seus efeitos colaterais e sua contraindicação, tá? Então, o que eu tenho visto quadros na medicina convencional que, utilizando fármacos, não tem uma resolução total e sim é um tratamento de mantenimento. Tá? Então, eu por conhecer muitos tipos de patologias que somente você pode manejá-las, tá? Estabilizá-las e não haver uma curação total, não haver um tratamento efetivo que vai ter uma resolução total e esses fármacos traem contraindicações, mas
Porque quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, você usa um inibidor da bomba protônica há muito tempo, tá? Você pode ocasionar uma osteoporose. Tá? Principalmente, já imaginou que você está tratando uma paciente de 40 anos que está entrando num processo de menopausia, diminui os osteoclastos, os osteoblastos, a parte hormonal da mulher, ela já está entrando, se não faz reposição hormonal, ela vai ter um problema de osteoporose, e ela está usando omeprazol ou qualquer tipo de inibidor da bomba protônica por mais de um ano, em doses de 40, porque o 20 miligramas já não está funcionando há muito tempo, ela vai ter com certeza um quadro de osteoporose muito mais severo. Então, o que acontece? Por a gente saber de todas as indicações e as contraindicações dos fármacos, e por eu gostar, ser um profissional que sempre admirei muito a medicina china, estudei, fiz a minha universidade, tudo estudei, e tenho os resultados com uma terapia que é muito menos agressiva, que tem muito menos contraindicação, tá? Que praticamente manejada por um profissional, no caso da acupuntura, seria um profissional que sabe manejar, ele não tem contraindicação. Claro que nós vamos fazer, por exemplo, umas punturas na região aí do abdômen, que se não for um profissional formado na área, não pode estar sendo isso, porque pode ocasionar aí uma hemorragia, entendeu? Perfurar uma víscera, então isso não. Tem que ser um profissional formado. Então, se esse profissional tem o conhecimento, ele é apto, né, a ser isto, e os resultados são muito positivos e as contraindicações não existem. Então, por isso que eu opto por tratar com a medicina oriental, especificamente uma terapia da medicina china, que é muito efetiva, muito barata, muito importante também, muito barata. Os resultados são rápidos, tá? Porque a gente não hace somente a terapia de punturas, nós fazemos a dietoterapia macrobiótica, nós utilizamos a herbologia, nós usamos outros cuidados tipo Qigong, existem várias terapias que usamos junto e os resultados são muito positivos e não e menos agressivos e melhor para o paciente porque economicamente ajuda muito também porque é muito barato. Muy bien, ahora es importante tomar en cuenta dos cosas, ¿no? La primera, que tenemos una serie de posibilidades para tratar esta patología que es el reflujo gastroesofágico, pero siempre y cuando la persona que nos vaya a tratar, usted bien lo decía, tenga el conocimiento necesario y suficiente para poder ejecutar estos tratamientos de la manera más adecuada y no perjudicar la salud de las personas, ¿no? Quiero preguntarle, doctor, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando con este tipo de medicina, con la medicina oriental específicamente? A medicina oriental são 17 anos. 17 anos. 17 anos. Que eu tive... Mira, eu quando cheguei à Bolívia, eu já era formado em medicina oriental. Eu era formado em naturopatia e era formado também em medicina naturopática. E quando cheguei à Bolívia, eu optei por estudar a medicina e cirurgia para poder ter toda esta... ajudar a ser completo, entende? A ser uma medicina integrativa, entende? E eu estudei, me formei e depois de um tempo, Rony, eu venho aplicando a medicina oriental de uma forma mais abundante. Eu uso muito. Antes eu usava menos, utilizava muito a dietoterapia, que seria macrobiótica, a naturopatia, a homeopatia, a medicina ortomolecular, que eu tenho formação nessa área também, pero não estava utilizando tanto a acupuntura, a medicina com as punturas. Pero eu estou nessa área já faz 17 anos. 17 anos que a gente vem manejando e já conheço há muitos anos. Cuéntenos un poquito, doctor, bueno, además de tratar, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, ¿qué otras patologías trata en este caso usted? A parte da clínica médica, né, Rony, o que a gente poderia dizer? As patologias, normalmente as patologias que ligam no meu consultório, para as pessoas entenderem que eu hago, que tipo de tratamento hago, são patologias crônicas, enfermidades crônicas que já passaram por especialistas, já passaram por médicos de atenção primária no posto de saúde e não tiveram resultados. Foi a atenção primária, foi a atenção secundária, às vezes até terciária, e não tiveram nenhum resultado. Então, se eu tiver um resultado parcial,
Aí vem a buscar o Dr. Renato. As patologias normalmente gastrointestinal, podemos falar de dispepsia funcional, gastrite, úlcera duodenal, refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, acalácia, todas as enfermidades gastrointestinais, estranimento, entendeu? Diverticulite, hemorroides, todas essas enfermidades gástricas. A nível osteoarticular, podemos falar de artrose, artrite, artrose de cadeira, artrose de rodilha, artrite reumatoide, artrite infecciosa, fibromialgia. Estou falando em termos de medicina ocidental para as pessoas entenderem, não? Porque os termos da medicina oriental são diferentes e as pessoas não vão entender, não? Doenças respiratórias, tipo tosse crônica, bronquite crônica, asma, renite, sinusites, não? Doenças dermatológicas, enfermidades dermatológicas, alérgias, não? Problemas cardiocirculatório, hipertensão, problemas de várices, todos esses são a nível de medicina clínica, tá? Normalmente, as patologias clínicas que não são quirúrgicas, eu faço tratamento muito bem, porque englobo vários tipos de medicina, não? A gente pode utilizar a homeopatia, podemos utilizar a medicina ortomolecular, podemos utilizar a medicina oriental. Então, se não há problema nenhum, Rony. Tá? Eu tenho essa formação, são mais de 25 anos trabalhando na área da saúde e a gente faz todos esse tipo de tratamento. Perfecto, doctor. Entonces, ya para ir cerrando un poco lo que sería esta temática del reflujo gastroesofágico, quería preguntarle también, bueno, ¿qué podemos hacer o qué hábitos podemos tomar nosotros como población para poder prevenir esta patología? Rony, veja bem. A obesidade é um grande fator do refluxo gastroesofágico, tá? Alimentação é básico, tá? Eu citei várias coisas no começo do programa: alcoolismo, tabaquismo, chocolates, cafeína, e as pessoas gostam muito da cafeína, principalmente do café negro, né? Os alimentos fritos, os alimentos saturados em grande quantidade, porque vai ter muita quilocaloria, vai trazer a obesidade e também vai alterar esse esfíncter, tá? Procurar se alimentar muito bem por la manhã, medianamente ao meio-dia e muito pobre por la noite. O que significa isso? Não comer depois das 6 hasta las 7 horas. Comidas sólidas, proteínas, frituras. Vou entrar um pouquinho diretamente. As papas fritas, os picantes, os agressados, né? As lasanhas, que são graxa de queso, né? Muito queso, pizzas, tudo isto, evitar. Na medicina oriental, nós falamos duas coisas importantes. De las 12 do meio-dia até as 12 da noite, estamos em Yin. O que é o Yin? O Yin, ele é sólido. Ele não é energia. O Yin, ele é profundo. O Yin, ele é lento. Tá? E o Yin tem muitas outras coisas mais. É inferior. É terreno. Então, o que significa isso? Por que estou falando isso? O que tem a ver isso com a parte gástrica? Que da meia-noite 1 hasta as 12 do meio-dia, nós estamos em Yang. Nossa digestão está bem. Tá? Temos energia, nossos órgãos estão metabolicamente está melhor. Tá? Okay. Então, em termos de catabolismo, principalmente. Catabolismo e anabolismo. Pero catabolismo, as transformações são mais rápidas. Por isso que eu hablo.
Desayune igual um rei, almoce igual um príncipe, e no cene, ou melhor, coma por la tarde ou hasta las 6 da tarde igual um mendigo. O que significa isso? Significa que as pessoas têm que entenderem que não têm que deixar para comer as principais refeições depois das 6 da tarde. Outra coisa importante que você me perguntou. Outra coisa importante. O que podemos fazer? Vou dar hoje uma dica muito importante. Uma dica simples, básica, pero que tem muita efetividade. Nós, em Sudamérica, em Europa também, temos uma educação de comer alimentos e tomar alimentos frios junto. Tá? Gaseosas, água helada. Não vamos falar de tipo de gaseosa. Não estamos falando contra as gaseosas, as empresas, nada disso. Estamos falando da temperatura. Quando você está com uma temperatura de 36,5 em teu organismo e no teu estômago tem uma temperatura. Você joga uma temperatura fria em cima dos alimentos, porque você não mastigou bem os alimentos, você não fez uma boa digestão a nível de saliva, tá? Você vai ter um problema de densidade no estômago, de esvaziamento gástrico. Isso tudo vai ajudar a ter refluxo gastroesofágico. E gastrites e dispepsia também. Por quê? Porque você está tendo um bom catabolismo dos alimentos, uma boa mescla para formar o quimo, e de repente, Rony, você vem e joga algo frio. Então aquilo vai começar a barrar a densidade, endurecer, evitar a peristalse, diminuir a peristalse e o esvaziamento gástrico. Então, esses pacientes vão ter, com certeza, não é a hora, mas no mediano e largo prazo vai ter problemas de dispepsia, gastrite, refluxo, isso é normal. Então, o meu conselho é que, depois das comidas, tomem algo caliente, tibio. Não tomem nada helado. Tá? Para isso tem que mastigar, não? Porque o estômago não tem dentes. Os dentes estão na boca, não? E as pessoas não mastigam. Querem deglutir ou melhor, tragar, engolir. Isso é um problema muito sério de educação que no mediano e largo prazo vai trazer essas patologias que eu citei. Gracias, doctor, por este tiempo que se ha dado para realizar esta entrevista, para darnos a conocer un poco de las patologías. Bueno, ya tal vez para ir un poco cerrando con esta primera transmisión que hemos podido realizar a través de la página del doctor Renato Colonetti, quiero preguntarle, en caso de que alguna persona quisiese encontrarlo o quisiese tal vez un diagnóstico de algún tipo de enfermedad, ¿dónde lo encuentra o a través de qué número se puede contactar? Rony, tu sabes que os programas que hago sempre é educativo. Não me gusta fazer propaganda. Tá? Sempre os programas, não é de hoje. Quando eu estava em Brasília, eu fazia programas de saúde. E se alguém quer contactar para alguma consulta, o telefone é 734-90-829. Tá? Pero esse não é a finalidade do programa. O programa é um programa educativo de orientação. Agora, se as pessoas confiam, escutam e querem, ou têm curiosidade, ou têm alguma enfermidade que querem vir a meu consultório a ser uma consulta, podem chamar 734-90-829. Eu atendo na cidade de Tarija, bairro Aeroporto, Morros Blancos, aqui é Morros Blancos, né? E contactem com o telefone, marquem seu horário, eu vou atender com maior carinho, muita ética, muita responsabilidade. Pero especificar sempre que os programas que a gente faz são programas para ajudar as pessoas, orientar. Hoje, por exemplo, eu dei uma dica muito importante, simples, básicas, pero muito importante, que não devem comer os alimentos de forma sem mastigar bem e ingerir algo frio. Né? Então, isso já é uma dica muito importante para ajudar a melhorar o metabolismo, o catabolismo e o anabolismo. ¿Ah? Perfecto, doctor. Muy agradecido entonces por su tiempo, por habernos brindado la posibilidad de llegar hasta su consultorio y poder conversar sobre estos temas que son bastante importantes, ¿no? Vamos a tratar de estar haciendo otras transmisiones en las siguientes semanas, así que invitamos a todas las personas que nos han podido o que nos han estado observando que sigan la página, que comenten, que hagan sus preguntas, que vamos a estar atentos a todo lo que
lo que pueda acontecer. Sim, a gente está aberto, Rony, sempre a você, a gente agradece que você tenha essa vontade de fazer esses programas, que a gente possa informar a população, a gente possa orientar, educar a população a nível de saúde, e se necessitar, como eu sempre digo, o doutor está cá para atendê-los se tem algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de patologia. Pero sempre convidar a gente que ouçam, que divulguem, porque a gente vai estar sempre aí para poder orientá-los. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Hasta luego a todos, queridos amigos. Um abraço, Rony, um abraço a todos.